Bom, esse é, antes de tudo, um ato de desagravo pela situação que a deputada Jandira Rocha vem passando, por ter cumprido a sua função parlamentar de fiscal do Executivo e de mulher que está em defesa dos interesses da população. Essa situação que a deputada Jandira está passando mostrou, pelo menos para mim, durante não só o processo em si que se abriu contra ela, mas o processo mesmo das greves dos bombeiros, da Polícia Militar no Rio de Janeiro e na Bahia, mostrou para mim como é difícil para nós fazermos uma oposição de esquerda no Brasil. Muito difícil. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. Nós não temos que falar para dentro, para os nossos pares. O desafio agora é fazer aquela tarefa chata da política de convencer o vizinho que não está envolvido na política. O vizinho que não pertence ao sindicato. O vizinho que não está na ONG. O vizinho que não está, de alguma maneira, envolvido na política. Aquela pessoa que é alheia, que só percebe a política a partir da televisão, do que diz a televisão. Então, esse é o desafio que nós temos diante dessa situação. Como nos transformar em multiplicadores e convencer e explicar a situação que a gente vem enfrentando. A situação em que os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil não podem se manifestar contra um poder cada vez mais tirano e opressor, que quer impor sua política sem dialogar com a sociedade. Então, bacana ver esse auditório lotado, mas mais bacana ainda vai ser que cada um saia daqui com um compromisso de desfazer, de funcionar como uma rede para desfazer isso, para mostrar quanto o mandato de Jandira é importante para vocês e para o povo e para o seu vizinho. Ser uma voz dissonante aqui na Assembleia Legislativa, quer dizer, eu estou falando da Jandira, mas é claro que nós temos o Marcelo Freixo também, que cumpre essa função. Mas como é importante esse mandato para a defesa dos nossos interesses, para a defesa de um Estado que construa políticas públicas para a grande maioria da população brasileira, para os trabalhadores, para as minorias excluídas. Esse é o grande desafio. Esse é o grande saldo que nós temos que sair daqui, desse ato de desagravo. Não é vir aqui só levantar protestos, palavras de ordem contra Eduardo Paes e contra o governador Sérgio Cabral. É a nossa responsabilidade como cidadão e como militante no enfrentamento dessa ação política contra a deputada Jandira Rocha. Porque é óbvio que está claro para todo mundo que essa é uma ação política, é uma tentativa de silenciar uma oposição de esquerda e de construir uma oposição dócil, sem resistência. E a gente não quer isso. Nenhuma oposição pode ser dócil. E eu vou usar uma expressão que até no artigo que eu escrevi para a Carta Capital, onde eu tenho uma coluna, sobre o governo Dilma. Por favor, desliguem os celulares. Isso aqui não é cinema, mas é algo sério, então vamos desligar os celulares. A pessoa que, chegando no poder, não encontrou um motivo para pôr o poder em risco, essa pessoa não merece confiança. Não merece confiança. Manter poder por mero privilégio. E Jandira correu esse risco ao se colocar como deputada, mas antes de tudo como cidadã militante, em favor dos trabalhadores, em favor especificamente, aí nós estamos falando dos policiais militares e dos bombeiros. Eu não me coloquei tão diretamente como ela se colocou, porque a minha própria história política e as bandeiras que eu me engajo, que são as bandeiras dos direitos humanos, não me dá a oportunidade de me colocar tão diretamente. Mas como parlamentar e como ativista, me coloquei o tempo inteiro e recebi todas as porradas que eu pude receber por me colocar a favor desse movimento. E aí eu vi muito bem como é que a sociedade civil se comportou, porque a sociedade civil, ela tem apenas um canal de informação, que é a televisão. E se a televisão construiu os líderes do movimento como inimigos públicos, se a televisão construiu um movimento como ilegítimo, como um movimento que era contra o carnaval, foi essa maneira que a sociedade civil acabou incorporando. Quer dizer, foi essa ideia que a sociedade civil acabou incorporando. Então, é nesse sentido que eu digo para vocês, a nossa tarefa é desconstruir, oferecer o contradiscurso. Por mais chata que seja a tarefa da política de convencer, nós temos que fazer. E dizer, olha, não é correto o que está sendo feito, o movimento é legítimo, passa por uma política de segurança pública que nos envolve. Quando o policial ganha bem, ele se envolve menos em corrupção. Quando o policial ganha bem e participa de programas de formação continuada, ele não vai tratar as pessoas negras da periferia da maneira que ele trata, com racismo. Ele não vai tratar os homossexuais da maneira que ele trata. Ele não vai acharcar o cidadão comum.